Bom, eu falei que a maioria dos estudos empíricos encontra esse padrão, mas nem sempre, né? Então, sistemas biológicos são sistemas complexos e vários fatores podem atuar nesses padrões. Então, será que existe algum outro fator importante aí, além do número de espécies, dessa força de interação, a gente falou principalmente do número de espécies, será que o fato de o número, a riqueza, se tem mais ou se tem menos, sempre vai determinar a estabilidade teestrófica, ou pelo menos é o principal fator? Ou será que a composição de espécies também pode ser importante? Reforçando aqui, a composição, o que é isso? A identidade das espécies, ou seja, quem é quem. Vocês já imaginam que sim, pela aquela história das espécies-chave que a gente comentou, né? Então, algumas das espécies desempenham um papel preponderante, desproporcional naquela comunidade. Então, isso aqui é super importante na ecologia, então vou só reforçar o que é lembrá-los do que é essa história da composição. Então, aqui a gente tem duas comunidades, A e B, elas têm número de espécies diferentes, mas a mesma composição. Aqui tem muito mais espécies do que aqui, mas é sempre a mesma espécie, ao círculo aqui, tá? Já no caso da comunidade C e D, vejam que elas têm o mesmo número de espécies, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mas são espécies diferentes. Só o círculo, e aqui a gente tem outras, que não ocorrem aqui e esse não ocorre aqui, né? Então, essa aqui é uma comunidade, são duas comunidades com composições diferentes. Ou seja, identidades das espécies diferentes. Aqui a gente tem comunidades com riquezas diferentes, ou seja, número de espécies diferentes. E a composição é a mesma. Beleza. Bom, de fato, parece que alguns trabalhos relativamente recentes têm mostrado que algumas espécies são mais importantes do que outras para a estabilidade dos sistemas, né? Então, esse aqui foi um estudo de simulação computador, em computador, né, que os autores foram retirando algumas espécies que participavam mais de interações. Então, são espécies que tinham um papel-chave ali, mais conectadas, né? Então, a taxa de extinção acumulada, aqui no eixo Y, que era a medida de instabilidade deles, lá entre parênteses, foi maior. Então, essas espécies, elas contribuíam mais para a estabilidade da comunidade. Tá? Então, a identidade, a composição das espécies tem um papel preponderante e atua aí para ajudar a explicar essas variações que a gente tem. Às vezes um estudo não encontra a maior riqueza, às vezes não encontrou aquele padrão de maior estabilidade que a gente estava falando, às vezes a composição não alterou, né? Então é um fator essencial também para a gente reconhecer. Tá? Bom, e uma coisa que eu queria trazer aqui para a gente encerrar é que essa questão das outras redes ecológicas, né, redes de interações ecológicas. Nosso tema aqui da aula são teias tróficas, então, alimentares, como eu disse no começo, uma espécie sempre se beneficiando e a outra sendo prejudicada. Mas isso é até uma tradição, né, no campo da ecologia, ela é mais desenvolvida mesmo, esse tema. Então, tradicionalmente, esse foco em consumidores e seus recursos, tá? Até por razões históricas de modelos de predação, enfim, que vocês já viram, tá? Mas, e o método era essa história de construir diagramas mostrando quem é predador, quem é presa, as setas ligando, né, com quem está consumindo o outro, né, e indiretamente também, não só de cima para baixo, tá? Só que isso aqui é uma rede alimentar, não é um exemplo de uma rede bastante complexa. Só que mais recentemente, a ecologia, a ciência da ecologia, tem expandido esses estudos
para outras redes ecológicas para incluir outros tipos de interações, por exemplo, as mutualísticas. E também redes de parasita hospedeiro, por exemplo. Tá? Então, que não são redes tróficas, igual a gente está falando. Inclusive, nas redes mutualísticas, né, a gente tem, no caso aqui, importante, que são as duas das interações mutualísticas mais comuns que ocorrem entre animais e plantas. Então, a polinização e a dispersão de sementes. Então, só para a gente ter uma ideia, mais de 90% das espécies de angiospermas dos trópicos, elas aparentemente dependem de fato de animais para polinização e dispersão. São espécies zoocóricas, né, que dependem desses animais. E às vezes a gente não lembra muito dos insetos. No caso da abelha, elas estão mais na mídia e são mais famosas. Mas a gente tem vários outros insetos que desempenham esses papéis ecossistêmicos, lembrando que eu falei lá no começo, essenciais. Aqui, no caso, são até serviços ecossistêmicos também, ou seja, que tem benefício direto para a gente, né? No caso da polinização, culturas de alimento, e aqui também para a dispersão de sementes de plantas, enfim, às vezes, eventualmente, uma recuperação de uma floresta degradada e por aí vai. Então, são interações mutualísticas que a gente pode pensar em redes mutualísticas também. E, como eu já disse, acho que tá claro, que nesse caso, essas interações beneficiam ambas espécies, diferente das teias tróficas. Então, a gente tem um benefício tanto para a planta, que no caso, né, dispersão e uma maior probabilidade de germinação, tá? E um benefício para a formiga, que ela consome esse elaiosoma, que a gente chama, que é esse corpo gorduroso aqui, que até que ela tá vendo a mandíbula dela tá segurando aqui. Então, é uma recompensa que ela tem por dispersar. Ela não é predadora da semente, ela não vai consumir o embrião, tá? Ela vai consumir essa parte da semente, que é rica em gordura, e, por outro lado, vai dispersar a semente. É lógico que isso não é pensado, né? Aí deixa eu ajudar a planta, né, gente? Foi uma interação que evoluiu no tempo evolutivo, consequentemente. Só que para vocês verem o jeitão de uma rede ecológica mutualística, um pouquinho diferente, diferentemente das espécies de plantas, a gente tem aqui uma rede que eles chamam de bipartida, com dois tipos diferentes de nodos, tá? Um para espécies de plantas, nodos são esses aqui, então um para espécies de plantas e outro para espécies de abelhas. Isso aqui é uma rede mutualística de polinização, né? Mostra essa interação de polinização. Tá? Então, nesse exemplo aqui, as linhas conectam as espécies de plantas, que estão nesse círculo verde, ligam a espécies de abelhas que polinizam elas. São os quadrados amarelos aqui. Então, a força, e aí, além disso, a força da interação, que a gente falou, é geralmente representada pela espessura aqui dessa linha que liga. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, medido pelo número de visitas de uma abelha na planta. Então, quanto mais visita tem aquela espécie naquela espécie de planta, maior a frequência dessa visitação, mais forte essa interação. Tá bom? Aqui, só para exemplificar também outros tipos de redes ainda, isso aqui é um artigo também relativamente recente, uma revista muito proeminente na ecologia, que é a Ecology Letters, falando também das redes tróficas com parasitas. Né? Então, por exemplo, estima-se que essas interações com parasitas podem contribuir com até 50% das ligações, né, dos links em algumas teias tróficas. Então, e que para vocês verem a importância desses parasitas, que o total de biomassa de parasita no mundo deve exceder o tanto de predadores de topo. Então, assim, em termos de importância ecológica, né, essas redes são muito importantes para serem estudadas, mas, obviamente, é mais difícil, né, estudar essas redes, essas interações entre parasitas e seus hospedeiros. Então, às vezes é difícil, até pelo tamanho, não são tão conspícuos de se ver e tudo mais.
tá? Mas são super importantes também, e isso está começando a ser reconhecido. Como eu disse, essas teias tróficas são estudadas há mais tempo, mas agora, né, de 2000 e poucos, 2005, 10 para cá, os estudos têm aumentado bastante também com essas outras redes de interações ecológicas. Por exemplo, essas que envolvem parasitas e hospedeiros, são as parasíticas. Tá, então eu vou, para terminar aqui, deixar as sugestões de leitura que são relativas a essa parte aqui, essa aula. Então, no livro Fundamentos em Ecologia, capítulo 9, a partir da seção 9.5, a gente trata disso, e também no livro que a gente chama de Begão, que ele é mais completo do que esse outro aqui, o Fundamentos em Ecologia, no capítulo 20, a Ecologia de Ecossistemas, de Vida e Ecossistemas é o nome do livro, aí o capítulo 20 ele trata dessa parte aqui. Espero que vocês tenham entendido, que tenha sido útil para vocês essa aula. Até mais, obrigado pela atenção, paciência e insistir. Até mais.